Olá a todos, sou o professor Anderson Oliveira. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o desafio que eu deixei no feriado de 7 de setembro de 2019, que falava um pouco sobre os indicadores de avaliação da gestão pública, que são os indicadores de eficácia, eficiência e efetividade. Então, vejam, quando a gente trata de planejamento e orçamento, ela é comum para qualquer organização, seja ela pública ou privada, seja lucrativa ou não lucrativa. Então, toda entidade precisa fazer seu planejamento, tá? Inclusive entre eles o orçamento. Mas aí o que acontece? As entidades privadas, elas norteiam seu planejamento buscando sempre atender um grande indicador, um grande objetivo, que é ter lucro ou maximizar esse lucro. Então, esse é o principal norte de uma entidade privada. Então, se eu estou tendo lucro, estou melhorando meu lucro, significa que eu estou indo no caminho certo. Só que as entidades públicas não possuem esse parâmetro. Então, nesse caso aí, a gente tem outras formas de avaliar o gestor público e passa justamente por esses três indicadores. Eficiência e eficácia, qualquer entidade deve avaliar né, com base nesses dois. Agora, a efetividade é muito característica das entidades não lucrativas, né, como o caso do setor público. Então, o que é que significa de uma maneira bem sucinta? Eficácia é a qualidade que o gestor público tem de atingir as metas. Tá? Então, quando é feito um planejamento, é estabelecido metas que precisam ser cumpridas dentro de um determinado período. Então, essas metas, né, é o principal, vamos dizer assim, o principal norte que o gestor ele vai buscar. Eu tenho que atingir essas metas que foram criadas. Então, isso ele vai descentralizar para todas as unidades, para todos os seus agentes, né, que vão trabalhar com ele ao longo do tempo. Então, quando o gestor ele encerra o período, o ciclo de execução, ele vai comparar os resultados que ele atingiu com os resultados que estavam planejados inicialmente. Então, quando ele compara, ele consegue entender se ele atingiu as metas ou não. Né? Então, é através do controle que esses resultados vão poder ser comparados. E, obviamente, se ele atingiu a meta, ele é eficaz. Se ele não atingiu, ele não foi eficaz. Tá? Quando a gente fala de eficiência, muita gente costuma confundir eficácia com eficiência. Eficiência é a qualidade que o gestor público tem, não só de atingir as metas, mas atingir vamos dizer assim, com a diminuição do custo, ou com otimizar esses resultados. Né? Então, eu vou atingir o resultado pré-estabelecido de maneira otimizada. Então, é atingir as metas sendo econômico ou gerindo de forma mais enxuta os recursos que eu tenho, tanto os recursos financeiros quanto os recursos não financeiros. Então, o que acontece? De repente, numa campanha de vacinação, a meta era ter atingido 1.500 crianças. Então, é preciso produzir 1.500 vacinas. Tá? Quando é levantado o custo dessas vacinas, foi evidenciado que para produzir 1.500 vacinas, eu preciso despender recursos de R$ 1.500. Tá? Então, pois bem, atingir as 1.500, fui eficaz. Só que se eu atingo 1.500 gastando R$ 1.000, significa que eu otimizei o recurso, ou seja, enxuguei o custo. Então, além de eficaz, eu me tornei eficiente. Pode acontecer casos de repente, alguém atingir a eficácia, mas ter gasto recursos a mais? Pode, isso acontece. Infelizmente, a gente vê muitos casos, principalmente quando é relativos a obras públicas, que o custo planejado inicialmente era tanto e acaba vindo alguns aditivos contratuais encarecendo ainda mais o custo da obra. Então, isso acontece muito quando a arrecadação não está sendo efetivada como se esperava, e a obra começa a demorar mais do que o normal, e essa demora, obviamente, com o tempo, vai fazendo com que os materiais sejam mais caros e tenham outros custos incorporados a essa obra. Então, isso pode acontecer. Tá? Mas quando o gestor ele consegue reduzir esse custo, ou seja, atingir o resultado até mais do que o planejado. De repente estava previsto 1.500 vacinas, eu consegui 2.000 com R$ 1.500.
É uma qualidade que eu tive de otimizar esses resultados, ou seja, eu consegui atingir muito mais do que eu esperava, do que eu previa. Então, tanto faz eu atingir a meta com menos recursos ou atender muito mais, expandir minha meta, ultrapassar minha meta com o mesmo recurso, tá? Então, nesse caso aí, eficiência e eficácia, eles têm uma relação, porém, não são a mesma coisa. Então, eu posso, de repente, ter sido eficiente, eu posso ter diminuído o custo da vacina, mas posso não ter atendido a meta. Então, também não fui eficaz. Então, os dois indicadores precisam dar juntos. E o último é efetividade. Como o setor público não busca o lucro, eu preciso de outro parâmetro. Que parâmetro é esse? A efetividade, ou seja, a qualidade que o gestor público tem de atingir não só o resultado, mas de resolver o problema. Então, no caso do planejamento público, o gestor público, quando ele vai pensar nas suas ações nos próximos exercícios, ele precisa identificar quais são os problemas que vem acontecendo e que precisam ser atacados, precisam ser resolvidos. Então, ele vai dizer, olha, eu preciso lançar 1.500 vacinas para erradicar o sarampo. E aí, obviamente, ele vai no final verificar se o sarampo realmente foi erradicado, se todas as crianças foram atendidas, né, se o custo foi o que ele previa ou menos, ele acabou utilizando menos, ou e também, né, ou não, e também se o sarampo realmente foi erradicado, está todo mundo imunizado. Então, a efetividade, a qualidade que o gestor público tem de resolver o problema. E esse problema, obviamente, ele é levantado durante o período aí eleitoral, como todo mundo já sabe, o gestor ele visita os lugares, né? Se for um prefeito, ele vai visitar cada bairro, cada lugar para entender a necessidade daqueles lugares e poder fazer o seu planejamento para resolver a necessidade da sociedade, da população local que ele visitou. Então, por isso que é importante você, na hora de votar em alguém, dar uma olhadinha qual é o plano de governo desse gestor. Porque aí esse plano de governo é que vai dar parâmetro para a construção do plano plurianual, que é o planejamento estratégico, e posteriormente as LDOs e as LOAs, que vão dar norte a essa gestão durante 4 anos. Espero que tenha ficado aí entendido, tá? Me acompanhe nas redes sociais, a gente vai lançar muito mais, vamos dizer assim, mais conversa, mais bate-papo e esclarecimento acerca do universo da contabilidade pública e da gestão pública em si. Abração a todos, bons estudos.